Bom, vamos lá para a nossa última mesa. Última, mas não menos importante, pelo contrário. Como eu disse no início, né, na abertura, enfim, falar também, o paciente tem que estar também no centro desse debate, e eu acho que é super pertinente, inclusive, a gente falar, ter uma mesa sobre a vida do paciente, a vida com câncer, depois de um debate justamente sobre bem-estar, qualidade, manejo de dor. Então, para compor a nossa mesa, eu queria chamar, primeiro, o técnico em mecânica industrial, Ramon Cordovil, que teve leucemia e criou uma campanha por doação de medula óssea com o apoio do Paysandu Esporte Clube. Pode vir, Ramon. Também queria chamar a Vânia Caçanheira, que é coach de bem-estar e saúde, autora do livro O Câncer Foi Minha Cura. E para terminar de compor a nossa mesa, queria chamar o Dr. José Ernesto Sutti, médico, membro do Núcleo de Oncologia Torácica da Unifesp. Bom, então, a gente vai manter a estrutura, que cada um vai começar falando um pouquinho, se apresentar, contar um pouco da sua história, e o doutor vai falar um pouco, enfim, a partir da fala deles, né, vai falar um pouco sobre tratamento, como lidar com o paciente, com as angústias, com as expectativas, e aí depois a gente parte para o debate, e vocês podem continuar mandando suas perguntas, é só chamar os assistentes. Então, vamos começar com o Ramon. Fala um pouquinho quem é você. Boa tarde, meu nome é Ramon. Estou muito honrado de estar aqui presente, convidado pela Folha de São Paulo, para participar desse evento e poder contar um pouco da minha história sobre o câncer, a experiência que eu tive. Com 27 anos, eu fui diagnosticado com leucemia mieloide aguda. E naquele momento, quando a médica chegou para mim e disse para mim que eu tinha câncer, então foi como soar que seria a sentença de morte para mim. Então, o pouco conhecimento que eu tinha, até na época, falei, não, então, a partir de agora, é só esperar a morte. E, infelizmente, como foi até falado sobre isso, sobre a nossa psicóloga, né, a psicologia nossa, mexeu muito comigo, tanto que eu me entreguei totalmente à doença. Quando falaram câncer, então, a doença veio e parece que se aproveitou ainda mais do meu corpo. Foi que eu tive que... A doença tomou tanto do meu peito, do meu pulmão, que tiveram que me entubar. Eu tive que entubar, fiquei 22 dias em coma, induzido, esperando ali, todo dia era uma vitória quando amanhecia. E depois disso que eu fui acordar, que eu fui preparar ainda para as quimioterapias. Aí foi que eu fiz as sessões de quimioterapias, já lá, isso na minha cidade, em Belém. Fiz as sessões. Depois disso, graças a Deus, eu recuperei bem. Fiz o exame de compatibilidade com as minhas 2 irmãs que eu tinha, e uma era compatível comigo, 100%, graças a Deus, tinha isso. Então, eu já tinha uma doadora, então, daqui para frente seria só vitória para mim. Então, eu tive só concretizar o que estava no caminho. Aí, só que em Belém, na minha cidade, ainda não tinha recursos, não tem ainda, transplante de medula óssea. Então, a universidade era vir para o lado do sul. Então, foi que eu vim para cá, eu fui para Belo Horizonte. Em 2014, foi que eu realizei o primeiro transplante de medula. Realizei um transplante de medula com a minha irmã. Só que depois de um ano, a doença voltou novamente. Voltou no sistema nervoso central. Aí faz outro tratamento. Como se a medula tivesse traído para o sistema nervoso central, ela ficou escondida. E tratei com o sistema nervoso central durante um tempo. Depois disso, passou-se um ano mais, a doença voltou novamente, voltou na medula. Então, a doutora falou assim, eles entraram em conversa e acharam melhor fazer um novo transplante com a mesma doadora. Aí, seria a doadora ou um outro doador. Então, justamente na época que eu estava esperando para fazer o novo transplante, foi que
o Paysandu, o clube, se hospedou no mesmo lugar que eu estava hospedado. Aí eu tive o prazer de conhecer toda a comissão técnica, conhecer os jogadores, todo mundo, e ganhar ingresso para poder assistir o jogo. Aí então eu falei assim, então vai aparecer para toda Belém, aparecer para o Pará, para o Brasil todo, então eu vou levar uma faixinha. Vou fazer uma faixa bem simples, peguei um pedaço de papel e escrevi, Doe Medula, somos todos campeões, que realmente, para quem está no tratamento, quem está lutando com isso, nós somos todos campeões. Então eu levei a plaquinha. Não imaginaria que seria repercutido tão grande como foi. Para mim, ter levado para mostrar para as pessoas a importância de quanto tem, a fila que tem esperando para uma doação de medula. Então, eu levei a faixinha e, graças a Deus, apareceu na mídia, apareceu em todo o Brasil. E eu pude ganhar um pouco dessa fama, né, de demonstrar a minha luta e a luta de todas as pessoas que lutam para achar um doador. Eu acho que a campanha que eu fiz, eu espero que tenha ajudado muitas pessoas, ajudado muito a encontrar um doador de medula, o quanto é difícil, que não foi só para mim, mas foi para ajudar as outras pessoas, porque, no caso, eu tinha minha doadora. Eu realizei o segundo transplante, dia 24 agora de agosto, eu completei um ano de transplante, graças a Deus, estou bem de saúde, está tudo correndo, tudo maravilha. Então, seria mais isso, para divulgar, e cada um que está sentado hoje, talvez aqui, não sei se estão todos doadores, não doem nada, doar um pouquinho do amor que vocês têm dentro de vocês, levar para as pessoas, que tem muitas pessoas dentro de hospitais, que no tratamento que eu trato, muitas pessoas, infelizmente, partiram por falta disso, e muitas pessoas ainda se vão por causa disso. Então, não custa nada as pessoas serem doadores de medula. Então, Vânia, contar um pouquinho da sua história. Olá, boa tarde. Antes de mais, até parabéns, Ramon, por você conseguir conscientizar tanta gente. Com certeza você salvou muita gente. Quero agradecer também por essa oportunidade. Então, meu nome é Vânia Castanheira e eu fui diagnosticada com câncer de mama triplo negativo 5 anos atrás, quando eu estava querendo engravidar. Ou seja, eu tinha 31 anos e aquilo foi um choque, não é? Realmente um atestado de óbito ali aos 31 anos de idade. Na verdade, tinha acabado de voltar da Bahia, estava super bronzeada, né? Super com aquela cara de vida, e não, parecia que não cabia em mim. E eu, desde o primeiro momento, desde aquele momento, antes até de chegar no médico, porque eu abri o resultado do exame, não é? Antes de chegar no médico, e já estava lá carcinoma ductal grau 2, eu nem sabia o que era um carcinoma na época. Então, a partir daquele momento, eu nunca me questionei, que nem o Dr. Siddhartha falou de manhã, o porquê eu. Eu me questionei logo, por que não eu? Porque tem crianças que tinham câncer, então eu senti logo, então por que não eu? Se crianças podem ter, por que não eu? E agora o que eu vou fazer com isso? Com essa informação. E foi aí que eu decidi me empoderar. Eu precisei pesquisar muito, precisei descobrir o que estava acontecendo comigo. Para que eu tinha tido aquele câncer? Não tanto por quê, mas para quê? O meu corpo estava querendo me dizer alguma coisa. E eu precisava entender o que era aquela coisa. E precisava entender também como se desenvolve um câncer. Qual é que é a história do câncer? O que nós podemos fazer para evitar? Então, no meio dos tratamentos, fiz 2 cirurgias, tive que fazer congelamento de embriões, fiz 16 quimioterapias, fiz 30 radioterapias, fiquei careca, sem cílios, sem sobrancelhas, tive o pacote inteiro. Tá? Durante 1 ano, eu tive dentro do pacote. Mas eu tirei esse ano também para ficar um pouco dentro do meu casulo, para eu entender o que estava acontecendo e ir buscar informação. Então, pesquisei, e aí, no meio do tratamento, com toda a informação que eu tinha, que eu gostaria de ter tido quando eu fui diagnosticada, e saber que nós podemos ser uma parte integrante também da nossa cura, juntamente com os médicos, não alternativamente, mas juntamente com os médicos, aí eu decidi criar um blog, que foi o blog Minha Vida Comigo, porque semigo não faria sentido. Foi um pouco isso, me inseri na minha vida, deixei de andar um pouco na vida no automático, saí do automático para eu me inserir na minha vida, e eu queria informar as pessoas sobre isso e alertar antes que elas também andassem no automático e se inserirem na própria vida. Não é? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Não estou só gastando oxigênio, não quero andar no automático, eu quero entender qual é que é o meu papel nessa vida. Seja um propósito, seja viver em comunidade, como é que eu posso ajudar a minha comunidade, como é que eu posso me ajudar, quem sou eu?
no meio de tudo isso. Né? Então, por isso, eu fiz logo a pergunta desde o início do por que não comigo. Uma expressão que o Dr. Siddhartha usou de manhã, que eu até gostaria de retificar um pouquinho, ou acrescentar um pouquinho aquilo que ele falou, a questão dos sobreviventes de câncer. Eu não me sinto uma sobrevivente de câncer. Tive um câncer extremamente agressivo, que é o triplo negativo, mas não tem a mutação genética. Então, eu me senti mais responsável por ele. Não culpabilizada, jamais, mas responsável. Porque eu acho que é importante nós também sentirmos que nós podemos fazer alguma coisa pela nossa saúde. Não é não deixarmos tudo ao acaso, ou tudo à genética, ou tudo no papel da mão de vocês, da grande parte dos médicos que estão aqui. A gente se sentir um pouquinho empoderados pela nossa saúde. Nós podemos vir a ter câncer, podemos vir a morrer de câncer, como podemos vir a ter outra doença qualquer. Mas, pelo menos, nós sentimos que nós fizemos o melhor que nós pudemos. E é isso que eu faço na minha vida, no meu dia a dia. Eu faço o melhor que eu posso para eu ter qualidade de vida, e eu não me sentir uma sobrevivente de câncer, mas eu me sentir uma vivente da vida. Que eu acho que é diferente. Quando a gente está no papel do sobrevivente, a gente, de alguma forma, entra no papel da vitimização. Mas eu sobrevivi ao câncer, eu sou guerreira. O câncer acontece dentro de nós. O nosso corpo não é nosso inimigo. Nós não lutamos contra algo dentro do nosso corpo. Tá? Faz parte de nós. E nós temos que pegar o nosso corpo como nosso aliado. E é isso que eu tento fazer um pouquinho todos os dias, e que eu tento transmitir esse nosso papel para que nós façamos parte da nossa vida e não vivamos com o estigma do sobrevivente do câncer como a guerreira. Aí surgiu também, perdi aqui pelo meio, fui falando que no final dos tratamentos, no meio do tratamento, além do blog, eu criei um projeto social, os Lenços da Solidariedade, em que vieram lenços de vários países, foram 10 ou 15 países, mais ou menos, que mandaram lenços, e distribuí pelo Brasil, foram mais de 15 mil lenços entregues a pacientes com câncer, que estão fazendo câncer, com quimioterapia, que caiu o cabelo, e depois lancei um livro, O Câncer Foi Minha Cura. Né? Então, porque ele me tirou um pouquinho daquele papel de estou no automático, a minha vida é comigo. Não, então, o câncer me alertou de alguma forma, ele não foi um presente, ok? Eu não desejo para ninguém, né? O Ramon aqui também não deseja para ninguém, com certeza, não desejo para ninguém, mas eu decidi fazer do câncer alguma coisa que pudesse me trazer algo de bom. Não é? Tudo o que acontece na nossa vida, ela, por mais horrível, terrível que pareça, ela traz aprendizados positivos. Então, dessa coisa que poderia parecer uma sentença de morte para mim, eu decidi que ela seria uma sentença de vida e que eu deveria tirar o máximo de aprendizados possíveis para que eu vivesse melhor. Nem que fosse mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, mais 30 anos. Então, é essa mensagem que eu quero falar. Também gostaria só de deixar aqui uma pergunta para vocês, que foi falada assim um pouquinho durante hoje o dia, que nós sabemos, também cada vez mais têm saído estudos, em que nós podemos prever vários tipos de câncer e vários tipos de doença crônica com o nosso estilo de vida em até 80%. Né? Nós temos informação, mas por que a gente não muda o nosso comportamento para que nós possamos reverter esses números? Obrigada. Muito bem. Eu sou José Ernesto, eu sou cirurgião de tórax. Eu sou aquele indivíduo que vocês já xingaram várias vezes. Quando chegava lá com uma injeção, ou com a perspectiva de nova cirurgia, etc. Eu faço parte do núcleo de oncologia torácica da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, que é um grupo que envolve oncologistas clínicos, cirurgiões, radiologistas, patologistas e radioterapeutas. A gente costuma discutir os casos em conjunto antes de tomar conduta. Então, a minha experiência com oncologia, com câncer, vem já de muitos anos. E eu queria aproveitar essa oportunidade para dar alguns recados. Primeiro, eu sei que isso deve ter sido já comentado essa tarde, sobre prevenção, ou na manhã, melhor dizendo, mas é fundamental que, como a Vânia falou, por que a gente não evita o câncer, não evita os fatores desencadeantes? Muitas vezes não dá para você saber quais são os fatores desencadeantes, como no caso do Ramon. Mas, da minha especialidade, é importantíssimo que se fale cada vez mais. Fumo mata.
Fumo dá câncer, dá enfisema, dá infarto, dá AVC, dá tudo isso. E as pessoas não falam tão veementemente contra o fumo. É verdade que no Brasil é um dos países onde mais teve sucesso as campanhas anti-fumo. A nossa prevalência de fumante aqui está em torno de 15%, 17%, já chegou a 27%, 30%. Então, as pessoas estão deixando de fumar, mas, infelizmente, o resultado benéfico disso só vai aparecer daqui 20, 30 anos, porque o cigarro tem um efeito cumulativo, ele tem um efeito de memória oncológica, vamos assim dizer, que deixa o fulano com risco, o paciente com risco de câncer, mesmo 20 anos depois de parar de fumar. Em relação ao que, aproveitando o teu gancho, por que eu? Por que eu deixei de fazer? Por que eu tive o câncer? O que podia ter feito de diferente? Qual o sintoma que eu não prestei atenção? Então, a maioria dos tumores não dão sintomas. Os órgãos sólidos, por exemplo, eles não têm fibra sensitiva. Você pode ter uma bola crescendo dentro do teu fígado e você não sente nada. Você vai sentir se distender a cápsula do fígado. Se o fígado inchar, você pode ter dor. Pulmão é o exemplo mais típico. Pulmão não dói, não coça e não arde, como a gente costuma brincar. O pulmão é um risco muito grande, o câncer no pulmão, porque você pode atingir grandes volumes a massa dentro do pulmão sem você sentir absolutamente nada. Você está lá na tua roda de amigos, está jogando tênis, etc., e está com um baita de um câncer no pulmão. Mas não emagrece? Não, câncer no pulmão não emagrece, só emagrece em fases bem avançadas. E não dá sintoma. Fala, mas dá tosse. Tosse? O que é tosse para um bom fumante? Uma tosse a mais, uma tosse a menos, não chama a atenção. O sintoma que não é o mais frequente, que mais leva o paciente ao médico, é escarro com sangue. Ele tosse e escarra sangue. Então, eu sempre aproveito isso para avisar aos leigos. Me desculpe os médicos da plateia, mas os leigos aqui presentes precisam saber. Escarro com sangue é sempre sinal de alerta de alguma doença grave. Nem sempre doença maligna, mas, em geral, doença grave. Não vão atrás daquela história que a gente ouve. Eu tossi demais, escarrei com sangue porque eu esforcei para tossir. Isso não existe. Quer dizer, se depois escarrou sangue, está vindo de algum lugar, traqueia, laringe, pulmão, brônquio, eventualmente uma embolia pulmonar, uma coisa assim. Então, o que eu devia ter prestado atenção nos meus sintomas? Você não adianta prestar atenção. Sintomas não existem. A maioria dos tumores não dão sintomas e, quando dão, já é consequência de uma complicação do tumor, ou de uma metástase, ou da invasão de um órgão vizinho. Câncer de pulmão só dói quando ele pega a pleura, e aparelho do tórax. Aí sim ele passa a ter dor. Ou, eventualmente, quando você tiver metástase ósseas, etc. Bom, dito esse recado inicial, qual que é a experiência que eu tenho como cirurgião de conviver com esses pacientes com câncer? Primeiro é a questão de como dar a notícia, como revelar. Isso é uma arte, revelar que o paciente está com câncer. É muito difícil. A palavra câncer assusta até hoje. Você tem que dar a notícia. Primeiro, o doutor Aparecido falou aqui uma frase que achei ótima: não é para qualquer um dar notícia ruim. Você precisa ter treino, você precisa ter o bom senso de já conhecer um pouco anteriormente o paciente, para saber como é que ele vai reagir, saber que palavras usar. Não é fácil dar na notícia de que você está com câncer. Mas a melhor maneira que eu achei para falar, você tem um tumor, mas tem tratamento. Se tem tratamento, o paciente já fica com alguma esperança. Segundo, nunca omitir informações. Nunca. Esconder, que a gente cansa de ouvir esse pedido das famílias. Doutor, não conta para ela que ela tem câncer. Não dá para não dizer que não tem câncer. Não, mas ela é velhinha, ela vai sofrer, ela tem medo do câncer. Você tem que dizer, você doura a pílula um pouco, mas você tem que falar que é um tumor que vai precisar de quimioterapia. Como é que uma pessoa vai precisar de uma quimioterapia, né, e não saber que é por nada, é por uma gripe? Claro que não. Então é importante isso, você tem que falar
não omitir informações, mas tomar o cuidado de não bombardear o paciente com excesso de informações, que é outro erro que a gente vê muito entre o médico, o clínico, o cirurgião, querer demonstrar conhecimento para o paciente, querer demonstrar segurança. Ele pode confiar em mim, que eu sei o que eu estou falando, eu falo sobre medicina baseada em evidências, mostro estatística, mostro tudo. Isso acaba confundindo a cabeça do paciente, e é frequente ouvir isso. Doutor, mas eu fui lá no outro médico, ele me falou tanto, que ele me assustou. Para ele, aquilo é natural. Ele falou para mim, eu vou te cortar aqui, eu levanto um pedaço, costuro não sei aonde. Meu Deus, ele vai fazer tudo isso comigo. Para o médico, isso é simples. É claro, é o dia a dia do médico. Ele vai cortar mesmo, vai costurar, vai levantar e não vai acontecer nada, porque ele sabe fazer isso. Mas para o paciente, isso apavora. Então, precisa tomar cuidado. Desculpa te interromper. Eu queria só aproveitar o gancho que você falou justamente dessa quantidade de informações. Como achar o limite entre você se empoderar e procurar informações sobre essa doença, né? Enfim, o senhor falou de não ter nenhuma informação omitida, mas, ao mesmo tempo, também não acabar procurando informações demais e acabar, né, se desesperando. Como que foi esse processo? Eu queria saber do ponto de vista do médico, e como foi esse processo para vocês, que eu imagino que vocês tenham procurado muito, né, dado um Deixa Google. eles falarem ali. primeiro, acho que é interessante ouvir. No meu caso, pegando um pouquinho o que o Dr. Ernesto falou, uma coisa que eu vejo acontecer muito, porque hoje em dia eu trabalho, ajudo pessoas que estão passando pelo câncer e a ressignificarem a doença, enfim, fazer mudanças. E uma coisa que eu percebo muito, e eu acho que até deve haver, acho que existe até estudo sobre isso, é que a pessoa, quando ouve a palavra "estou com câncer", fechou, não entra mais nada. Então, você pode estar falando ali assim que tem cura, que não tem problema nenhum, que seria pior ter uma diabetes, que seria pior ter não sei o quê, que aquilo é fácil, que é só tirar e não sei o quê. A pessoa já está pensando no funeral, no velório, o que vai dizer os filhos, o que vai dizer não sei o quê, não está mais ouvindo o médico. Então, acho que, às vezes, é melhor um segundo momento. Eu lembro, foi o dia mais difícil da minha vida, até hoje, pior do que qualquer quimioterapia, pior do que qualquer cirurgia, foi o dia com o oncologista. Pior do que saber que tinha câncer. Mas foi a consulta com o oncologista, isso por uma falta de informação do mastologista, que me tinha dito que eu não ia precisar de tratamento, e afim, eu estava com um câncer muito mais agressivo, e ele me falou que o meu câncer era muito agressivo e que eu precisaria de um tratamento muito pesado, e que poderia vir a não ter filhos, e ia ficar careca, e tinha um ano e meio de casada. Então, aquilo foi o pior dia da minha vida. Foram 3 horas de consulta, e o médico teve uma empatia excelente comigo. E ele disse: o que você precisa, Vânia? Antes dele me dar a catadupa toda de informações que viria dali para frente, ele me falou: Vânia, o que você precisa agora? Eu estou aqui, eu posso ficar aqui com você o resto da tarde inteira e à noite, mas o que você precisa nesse momento? Eu só falei: eu preciso de um copo de água. E foi o único momento em que eu desabei chorando, primeira vez que meu marido me viu chorando. Ele até ficou desesperado, porque não me via assim. Eu preciso de água, eu preciso ir no banheiro. Eu vou processar tudo isso, daqui a pouco vou ser outra pessoa, mas nesse momento eu preciso desabar. Então, ele me deu aquele espaço, eu acho que precisa dar o espaço, porque cada pessoa é única. É que nem o Dr. Siddhartha falou, nós temos cada um, o nome do câncer pode ser o mesmo, mas a abordagem é totalmente diferente, porque dentro de nós somos totalmente diferentes. Não é? Se já fisionomicamente nós temos uma diferença, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, a pele, a textura, tudo por dentro é a mesma coisa. E temos experiências diferentes, então encaramos a informação de uma forma diferente. E acho que uma coisa que o médico pode dizer logo é, tipo, fecha o computador, não vai para o Dr. Google. Mas você foi? A hora que eu disse, que eu fiz assim, meu marido me ligou, foi ele que pegou o exame, ele falou: amor, diz aqui carcinoma ductal grau 2. Aí, deixa eu abrir o Google. Aí coloquei câncer nos ductos mamários. Eu, amor, estou com câncer. Fechei o computador na hora. E aí eu tive também o discernimento, agora é a hora do profissional. E aí, quando eu fui procurar informação, isso foi em 2013, eu não encontrava nada, só coisa de óbito, né? Tipo, vou morrer. Eu falei, não vou para isso. Aí eu procurei ajuda até com o meu oncologista de quais são os canais que são importantes. Ele viu que eu gostava de pesquisar, e aí ele me deu canais mesmo clínicos, médicos, americanos, europeus, franceses, para eu pesquisar. E aí fui pesquisar, comprei uma série de livros, que na altura não tinha até traduzido em português, um ou outro tinha, e eu falei, vou precisar buscar informação, mas foi isso, buscar informação de qualidade. E hoje nós temos até o Oncoguia, não é? Que é um excelente canal, tem dúvidas, vai lá. Mesmo assim, leu, ficou com dúvidas, liga.
Não é? Então, temos canais que são especializados em dar essas informações. Não podemos, senão a gente vai estar comprando o caixão, já vai estar encomendando a morte, escreve o testamento, porque se a gente vai para o Google colocando uma dúvida nossa relativamente a câncer, morreu. Como foi isso para você, Ramon, essa busca no Google depois do diagnóstico? E, você se sentiu perdido ou soterrado com informações, curioso? No início eu não tive nem tempo para isso. Porque no meu caso, como eu estava trabalhando no interior do Pará, então me deram a notícia, não, só me prepararam um pouco. Só que não tinha o suporte para mim de médicos onde eu estava. Então eu teria que me transferir para a capital, para Belém. Aí eu fui para Belém. Chegando lá, meus familiares estavam tudo me esperando no hospital. E eu não tinha noção do que seria. A minha noiva, ela já sabia o que seria. A médica adiantou para que poderia ser leucemia, mas eu em si não imaginava que seria tão grave assim. Tanto que quando a médica, como falou, até se prepara dos médicos como falar. Então a médica, ela achava que eu já sabia que eu estava com câncer. Então ela chegou dentro do leito, olhou para o prontuário e falou assim: pois é, então vamos tratar esse câncer. Aí eu fiquei assim: não, doutora, como assim? Não, você tem câncer, você está com leucemia, assim, assim, assim. Eu falei assim: não, doutora, mas não tem como, porque eu sempre tive atividade física, desde pequeno, jogando futebol, fazendo natação, eu nunca tive problema nenhum de saúde, como assim eu vou ter uma leucemia? Então, foi um baque muito grande para mim. Tanto que, quando eu falar assim, câncer, em 2013, para mim, eu sem conhecimento nenhum, foi sentença de morte. Para mim, eu já não falei assim, então, a partir de agora, eu vou só esperar, como eu falei, o caixão pronto todinho. Eu nem tive tempo de procurar no Google, que depois disso a doença agravou tanto, que eu tive que ficar entubado. Então, para mim, foi essa experiência assim, do médico me falando e eu praticamente me entregando para a doença. Então, esse foi bem complicado para mim. Agora, em relação ao Google, assim, depois do tempo que eu me acordei, tudinho, quem mais procura era a minha esposa. Que ela olha no Google. Isso, ela já é praticamente especialista no meu caso. Ela conhece tudo que é sobre leucemia, é com ela. O doutor quer acrescentar alguma coisa? Eu achei muito bom isso aí que eles falaram, porque, primeiro, essa história do Google não é sempre que é ruim, não. Eu gosto quando o paciente vai no Google antes, porque ele sabe fazer as perguntas já filtradas, você não precisa explicar tudo para o paciente. Mas precisa tomar muito cuidado, porque eu, como médico, eu entrei em pânico o dia que o meu filho teve lá fez uma ressonância, apareceu um tumor na medula, eu direto fui no Google, eu sei pesquisar, entrei nos sites médicos e tal. A primeira imagem que aparece era de um meduloblastoma, um tumor extremamente maligno da medula. Eu entrei em pânico, ele estava comemorando o aniversário em casa, todo mundo rindo, e eu chorando na frente do computador. E não era. A imagem era parecida, só que eu não sou especialista em tumor neurológico. Era um tumor benigno, era um ependimoma que foi operado, curou. Mas eu quase infartei. Médico, ou seja, até os com médicos. 40 e tantos anos de Mas formado. Naquele momento não é médico. Não naquele momento médico. vira paciente. É importante também distinguir os papéis, né? Claro. Então, precisa ir com calma, saber o que procurar. E fala para o médico, eu li tal coisa. Está certo, está errado. Não existe uma maneira de falar para o paciente. Tem que ser honesto. É isso que você falou, ter uma ideia de cada paciente diferente do outro. Mas tem um acordo mútuo entre os médicos, no mundo inteiro, que é o seguinte: ele nunca fala tudo o que ele sabe. Ele fala uma parte. Porque o paciente também não quer ouvir tudo o que o médico sabe. Ele quer que deixe aberta uma porta chamada esperança. Isso é importantíssimo. O médico tem que acreditar nisso. O teu médico que teve empatia, te deu calma, é porque ele acreditou no que ele falou. O médico precisa acreditar no que fala. É claro, eu não vou operar ninguém se eu não acredito no método da cirurgia. Acho que a cirurgia é mais arriscada que a própria doença. Então, é importante que o médico transmita isso para o paciente, que ele também acredita no tratamento. Agora, a reação do paciente é a mais variada possível. A primeira pergunta que, em geral, eles fazem é: vou fazer quimioterapia? Porque quimioterapia assusta. Porque alguém já ouviu, algum vizinho, algum parente que fez químio e passou mal na químio. Então, o grande medo que tem da químio. Segundo, eu vou ter dor.
Medo, dor, como foi discutido aqui, já é um sintoma importantíssimo. Nem câncer por si só não dá dor, aquilo que eu falei para vocês. A dor é consequente ou de metástase ou do próprio tratamento. Pode ter dores ósseas, mas o tumor em si ele não é porque você tem um tumor que você vai sentir dor. Não tem. Na mama não dói o tumor. Tanto assim que você demora para perceber que tem um nódulo na mama. Então, essas perguntas, em geral, acometem a cabeça do paciente. Vou ter que fazer químio? Vou sentir dor? O que é que eu fiz de errado para ter o tumor? Segundo, como é que eu falo para a minha família? Como minha família vai reagir a isso? E meus amigos. E, por fim, a maioria, por fim não, mas também se preocupa com vou ter que parar de trabalhar, que é uma coisa importante, que não vai poder sustentar a família. E, por último, curiosamente, todos perguntam, eu vou morrer? Muito pouca gente pergunta, eu vou morrer? Acho que é uma pergunta que você não quer ouvir a resposta. Eu perguntei. Você perguntou? Mas eu queria saber tudo. O que eu vou me preparar? Eu só preciso ter informação. Então, a notícia, como o paciente recebe, é variada. E, em relação ao tratamento, que a maioria dos pacientes tem medo do tratamento. Eu acho que o mais simples disso tudo é a cirurgia. Você vai estar anestesiado. Outra coisa que eu sempre falo, não tenham medo da anestesia. Os pacientes morrem de medo da anestesia. Vai ser geral, doutor. Eu vou ficar dormindo. Vai. Anestesista já faz uns 50 anos. Ele é um médico bem formado, é um clínico que também sabe anestesia. Ele controla bem o teu coração, pulmão, você é monitorado, o cérebro, os gases sanguíneos, tudo isso. A anestesia é segura, é segura. Então, você não vai morrer da anestesia. Segundo, doutor, mas a cirurgia não vai espalhar a doença? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Mexeu não espalha? Não, mexer não espalha a doença. Desde que você saiba como mexer. E tem-se muito medo de biópsia, principalmente. Mas, doutor, precisa fazer uma biópsia com agulha, mas não vai espalhar essa doença com essa biópsia? Não, existe, claro. Eu mesmo já tive um caso de você poder ter um implante do tumor no local da... Mas isso aí, em porcentagem, é milésimos %. É muito raro. Então, operar não espalha a doença, você precisa operar. A maioria dos tumores, eles só são considerados curados ou tratados quando eles puderam ser operados. Isso não vale para ele, que não tem nada a ver com cirurgia. É leucemia, é linfoma, etc. Mas em tumor sólido, em geral, o melhor tratamento é passar primeiro por cirurgia. E muitas vezes o tratamento termina ali. Se você tem um tumor precoce, um nódulo isolado no pulmão, menor que 2 centímetros, e você tirou tudo, não tem mais o que fazer, não precisa fazer química, fazer rádio, fazer nada. Então, por isso, daí a importância do diagnóstico precoce. Isso vale para a mama, vale para tudo. O diagnóstico precoce é fundamental, e daí é que se tem o tema de discutir como se faz screening, faz rastreamento dos tumores. A gente pode discutir isso depois. Uma pergunta para o Ramon, mas acho que todos poderiam acrescentar, né, contribuir. De onde vem o suporte emocional para enfrentar um tratamento longo como esse? O suporte emocional, com certeza, é a família. Acho que a família foi fundamental durante tudo isso, porque quando a doença apareceu, eu entrei em depressão mesmo. Depressão constante, que eu não queria falar com ninguém, conversar com ninguém, ficar no meu cantinho esperando. Então, quando eu acordei do coma, que eu fiquei induzido durante esses 20 dias, então, quando eu me acordei, para mim, que eu tivesse dormido num dia e acordado no outro. Então, para mim, foi tudo rápido, assim. Tanto que eu estava com o meu casamento marcado para o mês seguinte. Eu fui diagnosticado em início de maio e meu casamento estava marcado para o dia 25 de maio. Estava tudo pronto para a gente casar. Então, no dia do meu casamento, eu estava dormindo, né? Em vez de eu estar esperando a noiva no altar, ela estava esperando eu me acordar. Então, ali, naquele momento, eu fiquei em depressão. Não, mas não pode acontecer, como o doutor falou. Logo eu, estou bem, como é que minha saúde está tudo ótimo, agora eu estou aqui nessa cama aqui sem conseguir me mexer, sem conseguir só mexer os olhos, sem levantar a mão. Então a família foi e conversou comigo: Ramon, tu não sabe o que tu passaste. A gente está aqui contigo, há 22 dias contigo aqui, esperando tu acordar. Então tu está aqui, graças a Deus, tu está aqui com a gente, tu voltou para a gente. Então,
já é um vitorioso já. Então, daqui para frente, a gente está aqui para te apoiar no que for preciso. Então, acho que a família em si é fundamental para qualquer tipo de doença, no caso do câncer, né, para conversar e falar que tem cura, como o doutor falou. Para alguns casos, tem cura, claro que tem. Toda uma esperança é a última. Então, a família, sim, é fundamental na recuperação. Vânia era recém-casada, né? Você falou. Recém-casada, exatamente. Meu marido casou com uma cabeluda, né? E 1 ano e meio depois estava careca. Mas eu acho que uma coisa, por exemplo, a minha família, eu sou portuguesa, a minha família mora toda em Portugal, sendo a minha parte, meu marido aqui no Brasil, está aí. E uma coisa que me deu muita força, aliás, antes de eu falar até da força, quando a gente está, por mais gente que a gente tem à nossa volta, quando a gente é diagnosticado com o câncer, as pessoas que nos amam ficam extremamente preocupadas e desestruturadas. Às vezes até de um jeito pior do que nós, porque se sentem impotentes e não conseguem ajudar. Querem fazer alguma coisa para aliviar o momento e não podem fazer nada. Acham eles que não podem fazer nada, porque só de estar do lado já estão fazendo muito. Então, recai sobre nós, eu não sei, Ramon, se você sentiu isso, ou se é uma coisa que é minha, que eu trago muito para mim as coisas, que eu precisava estar bem pelas pessoas que eu amo. Então, de uma forma, eu precisava cuidar de mim e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas que eu amo em volta. Os meus pais, na hora, trabalhando em Portugal, os meus pais trabalham, e eles me disseram, não, nós vamos para aí. Eu, não, agora não, nesse momento não. Por favor, não. Porque se eles viessem, eu também precisaria de estar cuidando deles, porque eu queria que eles estivessem bem ali do meu lado e eu precisava estar cuidando de mim. Então, o saber que a gente tem aquelas pessoas ali do lado, que nos amam, que não precisam de fazer muita coisa. Então, se vocês têm alguém do lado que está passando por isso, ou que vai passar, ou seja como for, é estar lá. Tá? Estar do lado. Isso nos faz um bem. Não é uma coisa, saber que está ali a pessoa do lado, dar a mão, contar coisas, contar alguma coisa ridícula que tenha acontecido que nos faça desfocar naquele momento da doença e dos problemas e dos medos e das angústias, às vezes é bom. Não é? Então, isso nos dá uma força muito grande. Então, acho que é o amor que a gente nutre pelos outros e que os outros nutrem por nós, não é? E, geralmente é a família, não é? Assim, mais próxima, e os amigos mais próximos, são fundamentais para esse processo de cura e da gente estar lutando. Até porque, nos momentos assim mais difíceis, era uma coisa que me dava muita força. Não, os meus pais, meu marido, não merecem que eu não lute por mim. Essa observação sua é praticamente constante nas pessoas que tiveram câncer. Família é fundamental. Amigos, quem não tem família, os amigos é fundamental. E não foi falado até agora dos grupos de apoio. Os grupos de apoio são importantíssimos para você, principalmente para você que é sozinho, onde a tua família não entende o que está se passando com você. Porque quando a família entende, ela vai te ajudar. Mas tem muito familiar que não sabe o que é, que não tem ideia, que acha que você que não quer trabalhar, né? E os grupos de apoio são fundamentais para enfrentar essa vida com câncer. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre se é possível criar, né? Acho que sim, mas talvez a pergunta seja melhor, como criar uma rede de suporte entre pacientes de câncer e como esses pacientes podem se conectar. Isso é uma coisa muito pessoal, tá? Eu vejo muito isso através do Oncoguia, através das pessoas que entram em contato comigo, através das minhas clientes, né? Estou dentro desse mundo, e vejo como é diferente para cada pessoa. Muitas pessoas se beneficiam desses grupos de apoio, outras precisam mais de ter informação e saber que podem fazer alguma coisa para modificar isso. Depende muito, mas é muito importante, em algum momento, seja no início, seja no meio, seja depois dos tratamentos, encontrar um grupo de identificação, que a pessoa se identificou e cria uma certa esperança. Nossa, o meu caso de câncer, que nem, por exemplo, o meu caso de câncer, um triplo negativo, a chance de vir a ter uma recidiva nos primeiros 2 anos era acima de 60%. Né? Nos 5 anos já reduz, mas os 2 primeiros anos acima de 60%. Ou seja, caramba, tem mais chance de eu voltar a ter câncer do que não voltar a ter. Então, quando a gente encontra alguém, está ali um grupo, as triplas negativas, como eu costumo brincar, mas está lá há 10 anos que teve um triplo negativo, há 20 anos.
Então, caramba, tem uma esperança. Eu sou só um número, porque isso são dados de meta-análises, não é? Então, tira a individualização de cada pessoa. Então, essa identificação ela é muito importante porque nos empodera. Não é? E um momento que também acho que é muito importante, eu queria só frisar isso, até porque as pessoas que têm alguém na família com câncer, para darem suporte nesse momento, que às vezes quando a pessoa mais precisa de suporte, não é no início, no diagnóstico, não é no meio do tratamento, é o depois. Porque o familiar e os amigos da pessoa que teve câncer, ela vai dizer, não, você superou tudo isso, você é uma guerreira, você enfrenta qualquer coisa. E a vida, depois de um câncer, não é mais o normal. Não tem como voltar ao antigo normal. A gente precisa encontrar um novo normal. Porque a gente cresceu tanto nesse momento que, às vezes, a gente já não se encaixa naquele normal. Então, a gente precisa de ajuda para encontrar esse novo normal. E a família, como pode ajudar, é perguntar o que você precisa. Eu estou aqui para te ajudar. E não colocar mais responsabilidade ainda em cima da pessoa. E curiosidade, onde você achou essas triplas negativas, esse seu grupo de identificação? Na verdade, elas me encontraram. Porque aí o Dr. Google também é muito bom para essas coisas, né? A gente se conecta ainda. Eu tenho escrito muito pouco no blog, também tenho tido menos tempo, e ainda chega gente no blog com as informações e agradecendo, e a quantidade de mulheres com triplo negativo é enorme que vai chegando. E cada vez mais, em 2013, não havia muito essas coisas, mas agora cada vez mais existem esses grupos de apoio. Aproveitando o gancho do que você falou do blog, queria perguntar para vocês como que vocês acham que falar sobre o tratamento nas redes sociais, seja criando uma conta no Instagram, seja criando um blog, ou uma página no Facebook, enfim, de diferentes maneiras, pode ajudar no tratamento e, por outro lado, também que cuidados tomar. Acho que a importância é muito grande. No meu caso, com leucemia, a suma importância demonstrada, no caso, no Facebook ou no Instagram, é a divulgação da doação de medula. O quanto é simples, o quanto as pessoas, como acabou de falar sobre como o medo de saber, às vezes, das coisas, saber qual é o procedimento, o que vai fazer, se eu vou ficar sem uma parte do meu corpo, alguma coisa assim, não. Então, elas também entraram em contato comigo para saber como é que eu faço, qual é o procedimento. Então, tudo isso falta um pouco de conhecimento mesmo no geral. Então, acho que é assim, divulgar, no meu caso, divulgar e expor para as pessoas o quanto é simples a doação de medula. No seu caso, foi mais sobre a exposição, no caso, foi da campanha, não sobre tanto você. Isso, tá. Não só sobre mim, mas pelas outras pessoas. Uhum. Porque, no meu caso, eu tinha minha doadora de medula. Uhum. Eu tinha minha doadora já, então, tipo assim, eu estava num confortozinho, entre aspas. Uhum. Mas para outras pessoas e ajudar o próximo. O caso da Vânia é mais já um relato pessoal, né, no seu blog. Misturou, porque eu nunca fui muito de rede social. Eu gostava de estar ali no meu casulinho, viver a minha vida. Mas eu senti uma grande necessidade, tanto até complementando só um pouquinho o anterior, eu, por exemplo, no meu caso, eu não quis procurar logo referências de casos como o meu, porque a partir do momento que eu senti, eu não vou morrer de câncer, pelo menos agora, eu me empoderei e eu não queria saber de casos, tanto que eu não li histórias parecidas com a minha, eu não queria saber. Porque eu dizia, meu caso é um caso, cada caso é um caso. Eu tenho a sensação de por que o meu câncer se desenvolveu, se é real ou se não é, não importa. O que importa é que me empoderou. E eu quero fazer da vida o que eu puder fazer para superar. Eu não contei para muita gente quando eu estava com o câncer, muito menos na rede social. Se pouca gente, até pessoas com quem eu me dava, muita gente não sabia, só aquelas com quem eu me dava no dia a dia e que precisavam saber, também não queria mentir, não é? Porque eu estava precisando processar aquela informação e aquilo que estava acontecendo comigo. E só quando eu senti que eu estava com tanta informação que eu precisava compartilhar, foi aí que eu resolvi criar o blog. Eu disse, eu preciso que as pessoas saibam disso. E uma coisa que eu percebi, e até o meu marido brigou comigo, ele falou, não, mas você está aí, está sempre gripada, está sempre com um papel higiênico atrás, você não precisa se concentrar agora em ficar bem, você não vai agora assumir mais uma responsabilidade e criar um blog. Eu falei, não, eu preciso fazer isso nesse momento, senão eu vou esquecer, porque a gente esquece depois as dores. Então, eu preciso fazer isso agora.
E foi com base nessa necessidade que eu resolvi criar o blog, fiz umas fotos, a gente fez umas fotos juntos e criou o blog no dia do meu aniversário, quando fiz 32 anos. Tanto que eu escrevi o blog, lancei, não falei, nem minha mãe sabia, e fui dormir à meia-noite. No outro dia, tinha 10 mil acessos, ou seja, nem 24 horas depois, 10 mil acessos, 1001 mensagens, a minha mãe me ligando, chorando, minha tia, não sei quem, não sei... Olha, foi uma coisa que eu fiquei morrendo de medo, eu só queria tirar aquilo do ar, só queria me esconder. Meu Deus, tinha gente que ficou sabendo do câncer naquele momento e vendo foto minha careca. Eu falei, o que é que eu fui fazer? E ali eu percebi que aquilo também era uma parte da minha terapia de cura. Porque as pessoas ficavam me agradecendo. Uma semana depois, pessoas me agradecendo que eu tinha salvo a vida, porque deixaram de ter medo de ver aquela bolinha que tinha ali no peito, perderam o medo do câncer e foram atrás e muitas descobriram que estavam com câncer. E puderam fazer um tratamento, né, estavam em estágio inicial. Isso foi aumentando. Teve vezes até de eu estar falando assim, em algum lugar, alguém me falar, olha, a Vânia salvou minha vida. Quando a gente ouve uma coisa assim, eu não sou médica, não é? Então, eu falei, caramba, que responsabilidade. E aí eu percebi que aquilo estava me ajudando também, estava me dando força. Então, eu percebo muitas vezes que criou uma onda, não é, muito grande, das pessoas agora têm uma doença, seja câncer ou outra doença, e vão compartilhar o passo a passo nas redes sociais, que acaba ajudando outros com informação, mas ajuda muito a elas. Então, às vezes, é muito um processo catártico, não é, ali de autoterapia. O doutor quer acrescentar alguma coisa? Interessante, porque isso não é comum entre os médicos. O médico não tem muita experiência. Eu não tenho nenhuma com rede social. Eu não sei nem o que é Facebook. Aliás, eu me inscrevi uma vez no Facebook, que tanto me encheram a paciência, coloquei. Em meia hora, tinha 100 mil pessoas querendo ser meu amigo. Eu falei, não quero ser amigo de ninguém. Saí fora na mesma hora, nunca mais entrei de novo. Então, eu não valho como referencial. Mas é interessante que os médicos não têm participado dessas redes sociais. A não ser em sites. Nós temos um site na disciplina de cirurgia, que tem todas as doenças, explica o que é o câncer e tal, mas não há muito essa organização dos médicos para explicar nas redes sociais, que eu saiba. Mas eu não sou um bom exemplo quando eu acabei de falar. Tem crescido. Hoje em dia tem muitos médicos. Que fazem a comentário, eu não tenho essa experiência. E, ao mesmo tempo, também tem surgido, né, não só os blogs ou as contas pessoais, né, de relatos, mas também de campanhas como o do caso do Ramon. A minha dúvida é, justamente com essa pulverização, né, de casos, mesmo de campanhas que pedem não só, que trazem mais informações sobre a doença, mas também que pedem, às vezes, ajuda, né, arrecadação de dinheiro para ajudar um tratamento. Enfim, são vários os aspectos do câncer nas redes. Como fazer as informações certas chegarem às pessoas nesse mar de informações? Quais vocês acham que são os desafios? E como ainda chamar a atenção das pessoas, apesar de cada vez mais e mais campanhas sendo lançadas? Como atrair a atenção? Olha, no meu caso, nunca foi intencional. Então, é tudo muito de coração. Então, eu acho que, aí vai. A repercussão, não sei. Não é tanto que, quando lancei o blog, 10 mil, da noite para o dia, ainda nem tinha sido 12 horas, eu falei, eu só dormi e acordei, e aí está no mundo? Como assim? Não é, o que é isso? Né, aí eu comecei a perceber que a internet é um fenômeno. É um fenômeno, ali no mês, 100 mil. Caramba! É um fenômeno. E aí eu decidi, foi um mês depois, assim, olha, estou atingindo tanta gente. O meu papel, que eu sinto de coração, que é o meu papel, é dar a informação das pesquisas que eu vou fazendo e da nossa responsabilização, não só no tratamento do câncer, mas da nossa saúde, né, que a gente sempre, a culpa é dos pais, a culpa no sentido da responsabilidade. Eu não posso fazer nada, é dos genes, né, vem dos meus pais, dos meus avós, ou é da sorte ou do azar, ou é dos médicos, se eu tiver alguma coisa, a responsabilidade é totalmente do médico, e a gente não tem a nossa responsabilidade. Então, eu queria passar um pouquinho isso. Mas como vi que tinha tanta adesão de tanta gente que estava comunicando comigo e vendo aquela informação, que aí eu senti ainda uma necessidade maior.
Aí muita gente entrava em contato comigo dizendo que não tinha dinheiro para remédios, não estava conseguindo acessar remédios, alimentação, que a alimentação era escassa em algumas situações. Falei, cara, mas isso eu não consigo fazer, pelo menos agora. E estava lá com o meu rolo de papel higiênico atrás. Falei, mas o que eu posso fazer e que foi importante para mim e que é muito simples e é barato e qualquer pessoa tem em casa? É angariar um lenço. Os lenços eu aprendi, eu achava que não tinha jeito nenhum para mexer com lenços. Eu assim, cara, eu acho tão bonito o lenço, eu sempre gostei daquela marca francesa, a Hermès, eu achava, é tão charmoso o lenço na cabeça, lenço no pescoço, mas eu não sei usar, jamais vou conseguir usar. Assim, antes de ter qualquer coisa a ver com câncer. Aí fiquei careca. E a peruca pinicava um pouquinho, né? Começava a ficar... E é chato, você está cansada, não quer estar sempre colocando peruca. Ai, só queria sair de casa, mas está frio na cabeça, está calor, não posso tomar sol, é tanta coisa. E aí, o que eu decidi? Fui procurar vídeos, principalmente das africanas, de como usar lenços na cabeça. Aí aprendi. Nada como a necessidade, a gente pode de tudo. A gente pode qualquer coisa. Quando a gente tem necessidade, a gente consegue tudo. Até quando alguém me fala, mas eu não sei cozinhar. Aprende. Né? Tem 2 mãos, tem 2 olhos, tem capacidade, tem cabeça, tem cérebro, a gente consegue aprender qualquer coisa. E aí comecei a aprender a usar os lenços e comecei a adorar. Até o meu marido, que me pedia para eu não sair de casa sem peruca, chegou um ponto que ele me falou assim, não, sai de lenço, porque acho que eu comecei a me sentir bonita de lenço, e isso se vê para fora. Aí eu comecei também a perceber, caramba, a autoestima, foi preciso eu perder todas as molduras do meu rosto, que eu fiquei sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelhas, precisei perder tudo para eu perceber que a minha beleza e eu me sentir bem dependia de mim, do que eu tinha dentro de mim, de como eu me via no espelho. É que às vezes até eu chegava em casa, às vezes à noite tomava um banho, 11 da noite, vai. E depois ia dormir, eu passava um lápis na sobrancelha e frente ao espelho. Aí uma vez meu marido perguntou, mas você não vai sair de casa e ninguém vai te ver? Eu falei, eu vou me ver. E eu quero me encontrar quando eu passar por um espelho em casa. Eu não faço isso pelos outros, quando a gente percebe que a autoestima vem de nós. Aí eu comecei a fazer vídeos, olha, eu vou ensinar as pessoas a usar os lenços. Comecei a fazer uma maquiagem básica e por elas. Não porque vai sair de casa e vai estar com outros, mas por elas. Para elas também se encontrarem no meio daquela perda de identidade, de como a gente achava que a gente se via e se enxergava. Um outro... Só para finalizar, a gente infelizmente já acabou o nosso tempo, então se cada um quiser falar uma última frase aqui para fechar a nossa mesa. Já que eu comecei. Aproveitando o tema, né, da tecnologia contra o câncer, quando eu falei, o último assunto que eu falei foi sobre cirurgia, precisa lembrar que atualmente cirurgia não é sinônimo de dor e sofrimento sempre. Hoje em dia, praticamente metade das cirurgias podem ser feitas de maneira minimamente invasiva. Vocês cansaram de ver reportagens sobre robôs. Infelizmente, os serviços públicos são muito poucos os robôs, mas nos serviços privados estão ficando cada vez mais comuns. É possível você fazer cirurgias delicadas com robô, com pequenos buraquinhos, ou mesmo com videotoracoscopia, que é a laparoscopia do tórax. Assim dizer, você pode operar um câncer de pulmão com 3 ou 4 furinhos pequenos. Então, a cirurgia também evoluiu, a tecnologia tem ajudado bastante a técnica cirúrgica. Vânia, para terminar. O que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é que se empoderem um pouquinho da saúde de vocês, da responsabilidade sobre a vida de vocês, vivam a vida de vocês com vocês, não no sentido de ter medo do câncer. O câncer é uma palavra, não é? Então, ela não é temida e acontece dentro de nós, não é? Então, façam não só a detecção precoce, porque às vezes se confunde muito detecção com prevenção, tá? Uma coisa é detecção precoce, através dos exames anuais ou semestrais, se estiver dentro de um grupo de risco, mas façam a parte de vocês de prevenção. E quando eu digo isso, prevenção é com leveza, e no sentido de viver a vida com qualidade de vida, e não ficar esperando, quando eu me aposentar, só quando eu tiver isso é que eu vou ser feliz, só quando eu conseguir atingir aquilo é que eu vou pensar nisso, só quando eu... Não é só quando eu. Inverta um pouquinho esse processo. Em vez de pensar só quando uma coisa grande acontecer, aí eu vou conseguir cuidar de mim e fazer as coisas pequenas acontecerem. Não. Inverta um pouquinho, isso é um desafio, de começar nas coisas pequenas. Olhem para uma coisinha pequena por semana, a cada 2 semanas. Insiram isso na vida de vocês.
e que depois deixem a vida fluir um pouquinho, mas se preocupando com vocês todos os dias um pouquinho. Na minha vida, então, o que eu tenho de recado para vocês é que, no meu caso, que eu tive várias recaídas, eu tive transplante, fiz um transplante, tive uma recaída, voltou no sistema nervoso, depois fiz o transplante, nunca desistir de lutar, porque a vida que a gente tem, ela é só uma. E nunca deixe também de doar um pouquinho do amor que vocês têm, que é a medula, que é muito importante. Então, nunca deixe de lutar e doe a medula um pouquinho, que vai salvar muitas vidas aí na frente. Queria agradecer a presença dos nossos palestrantes e também da nossa plateia, que está aqui com a gente desde de manhã, no nosso 4º seminário de câncer da Folha. Como eu disse, então, a cobertura está no site hoje, vai estar no site hoje, folha.com/seminário câncer 2018, e na semana que vem a gente vai ter um caderno especial com esses temas e outros. Muito obrigada a todos.